Olá, alunos e alunas! A gente está aqui hoje para a nossa aula de número 7 de História. Eu sou a professora Cibele. Dando continuidade ao nosso estudo, a gente vai ver as grandes navegações. Como sempre, no início da nossa aula, a gente tem que saber qual é o objetivo da aula, né? O que você, aluno, tem que compreender dessa aula e do que vai ser exposto para vocês. Então é importante que vocês entendam todo o processo das grandes navegações e também entendam o que isso gera dentro da Europa e também o que ocorre com a chegada dos europeus no novo continente, que seria o continente americano. Então a gente vai entender um pouco melhor esse processo. Então, como eu falei na aula anterior, explicar o significado da modernidade, estabelecer a análise crítica quanto às lógicas de inclusão e exclusão. Então a gente tem que se preocupar com aqueles que estão à margem da história e aqueles que estão dentro da história. Então a gente tem que entender melhor a participação de todos os indivíduos no processo histórico. Então quando a gente analisa lá, por exemplo, a saída de Cristóvão Colombo da Espanha, do Porto de Palos, em direção às Índias, mas daí no caso ele chega à América, a gente também tem que entender a participação da sua tripulação, o que isso gerou em todo mundo, qual que foi a visão, o que gerou em Cristóvão Colombo. Então a gente vai entender não só ele enquanto comandante, mas também os que estão ao seu dispor, aqueles que estão abaixo, os subalternos, os que prestam serviço a Cristóvão Colombo. Tá? Daí aqui, identificar as conexões e interações com o Novo Mundo. Então agora, nessa aula, a gente vai entrar na questão do Novo Mundo, novas terras. Então eles chegam e têm contato com os nativos. Como é que é esse contato? Como é que é essa interação? Então hoje a gente vai entender um pouco melhor. Daí aqui a gente tem uma imagem do Cabo da Boa Esperança. Ele se localiza no sul da cidade do Cabo, a oeste da Baía de Falso, na África do Sul. Tá? Também é um dos locais que a gente tem, que foram traçados as rotas marítimas. Bartolomeu Dias faz uma expedição por aqui, então é um local importante, que era conhecido no passado como Cabo das Tormentas. Tá? Daí vai se passar a chamar Cabo da Esperança. Então a gente tem várias coisas. Vocês podem ver aqui que é um mar mais agitado. Então eles também tinham a preocupação de não bater em nenhum rochedo, de não naufragar, de ficar um pouco afastado da costa. Então a navegação ela exige vários recursos técnicos. E quem tem esses recursos técnicos no final do século XV e início do século XVI? Portugal e Espanha. São eles que têm os recursos técnicos para fazer as expedições marítimas. Por isso que eles são os pioneiros. Faz diferença o país que tem e o país que não tem o recurso. Tá? O mar sempre causou fascínio no ser humano, sobretudo no período em que a gente está estudando. Primeiro, porque eles não conheciam direito o mar, então era uma novidade. Segundo, porque eles tinham interesses comerciais no mar, fazer novas rotas marítimas. Se antes eles atravessavam ali por Constantinopla e compravam dos árabes que traziam o produto lá da Índia, agora eles queriam ir lá buscar a Índia. Então eles tinham que traçar uma rota marítima através do mar. Tá? Pensando nisso, por que a navegação em alto mar se tornou possível? É a problemática da aula de hoje. Então você, aluno, tem que já colocar aí na sua mente, por que tornou possível? O que foi? Daí já entra a questão que eu falei anteriormente para vocês. Os recursos técnicos, eles possibilitaram em muito essa saída do homem para o mar. Ele ajudou no traçar de novas rotas marítimas. Tá? Aqui a gente tem um mapa, esse mapa é das viagens marítimas do século XV, século XVI. Tá? Então, você vai ver e acompanhar as rotas, a flechinha azul, ela se refere à rota de Bartolomeu Dias, então Bartolomeu Dias saindo, cruzando. As rotas de Cristóvão Colombo, quando ele chega à América, as rotas de Vasco da Gama, quando ele contorna e chega a Calicut, as rotas de Álvares Cabral, de Pedro Álvares Cabral, quando ele chega no que hoje nós conhecemos como Brasil, tá? As rotas de Fernão de Magalhães, tá? Que são as em laranja, também a gente vai ver aqui as rotas. Então você pode perceber o que analisando esse mapa? Que o europeu traçou vários caminhos marítimos. E esses caminhos é como se fossem uma estrada para os que vêm posteriormente.
Então todo mundo já conhecia mais ou menos aonde que tinha que navegar e quais eram os perigos de navegar por determinado local ou não. Então essas rotas são como se fossem estradas, tá? E por isso que é tão importante as rotas marítimas, porque elas dão um norte para os que vêm depois. Então as pessoas que vão fazer as expedições marítimas na sequência, elas já conhecem o traçado, já conhecem o caminho, já podem desviar de rochedos, desviar de outras intempéries dentro do mar, então eles sabem qual que é a proximidade da costa, a distância da costa, o tempo que vai levar, quanto que eles vão precisar de provimentos para a expedição, porque imagine que eles saíam lá do porto de Portugal ou da Espanha e eles ficavam lá 40, 50, 60 dias no mar. Precisa de água potável, porque a água do mar não dá para consumir. Precisa de alimento, porque tem que manter a tripulação alimentada, nutrida. Então tudo isso era devidamente calculado, que cada homem ia comer, a quantidade diária de alimento, de água que cada homem precisava. Só que às vezes demorava mais do que o previsto. E o que acontecia dentro da embarcação? Motim, A tripulação começava a cobrar do comandante terra. Você tem que chegar em algum lugar, já não tem mais provimentos, a gente não tem o que comer. Quer dizer, os comandantes ainda são alimentados, mas a tripulação já tem racionamento de comida. E isso gera revolta. Então tudo isso era pensado antes deles saírem do porto em direção a uma expedição tão perigosa como essa. Relembrando, a gente está dando continuidade aqui às grandes navegações. Então a gente está vendo como foram traçadas as rotas, tanto por Portugal quanto por Espanha, e o que isso refletiu dentro da Europa, que foi a chegada das mercadorias sem mais atravessadores, agora direto da fonte, eles traziam e revendiam. Maior lucro para as coroas portuguesas e espanholas. A gente também vai ver a importância dessas rotas na chegada no chamado Novo Mundo. O contato do europeu com o nativo que vivia nas Américas. Como foi esse contato? Então a gente vai entender melhor todo esse processo aí. Tá? Então a gente começou na aula 6 e hoje na nossa aula 7 a gente está dando continuidade na análise das grandes navegações. E a gente vai continuar na aula 8 também. Por quê? Porque a gente quer saber como foi que Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil. Como foi o contato dele com os índios. Então a gente vai entender o nosso caso. Porque a gente tem que entender melhor a questão da nacionalidade do Brasil. E através disso a gente vai perceber melhor tudo isso. Aqui, as expedições portuguesas, eu fiz em forma de cronologia, por quê? Porque fica mais fácil para o aluno pensar cronologicamente, através do tempo. Então ele vai olhar, 1419, já vai pensar, os portugueses chegaram à Ilha de Madeira. Vai ver 1443, atinge Arguin, que fica junto ao Rio do Ouro, no Rio Senegal, África. Então assim, o aluno já vai tendo noção de como Portugal foi realizando as expedições marítimas e como isso foi atraindo outros europeus a também realizar expedições marítimas. Portugal é o primeiro, na sequência vem a Espanha, depois Inglaterra, Holanda, França e daí todo mundo. Porque eles percebem que realmente o caminho é por aí. Tá? A gente tem em 1456, chegam às ilhas de Cabo Verde, 1482 ergue um castelo de São Jorge, da mina, Foz do Rio do Zaire, explorando o Congo, então eles vão descobrindo que o continente africano é muito maior do que eles pensavam. E assim eles começam a ter contato com o nativo, trocar mercadorias, fazer o processo de escambo. Então tudo isso daí a gente vai perceber ao longo das grandes navegações. 1488, Bartolomeu Dias, cruza lá o Cabo das Tormentas. 1498, Vasco da Gama chega a Calicut, que é nas Índias. Então, com essa cronologia, a gente tem ideia de onde chegou Portugal e como foi desenvolvendo ao longo do século XV, até eles chegarem ao Brasil. Então a gente percebe que cada vez mais os portugueses estão se tornando mais aprimorados na arte de navegar. Não tem aquela famosa frase, navegar é preciso? No século XV e século XVI, com certeza era preciso navegar. Tá? Aqui, novamente, o mapa, ele vai mostrar século XV e século XVI, as rotas, para novamente vocês relembrarem a importância dessas rotas marítimas e o que essas rotas marítimas trouxeram de benefício para os europeus.
Tá? Com a chegada de Vasco da Gama à Índia em 1498, os portugueses realizam o maior sonho, buscar as especiarias direto na fonte. Tá? Agora eles não precisavam mais de atravessadores, eles conseguiam eles mesmos irem comprar as especiarias e vender dentro do território europeu. A chegada dos portugueses ao Brasil é uma questão de tempo agora. Logo, logo eles estão chegando ao Brasil. Então a gente tem aí todo um percurso de Portugal nas grandes navegações. A atividade número 1 que a gente vai fazer agora, a gente vai ver justamente isso, né? A cronologia de Portugal, o pioneirismo de Portugal e a importância de Portugal como mestre dos mares, né? Então Portugal detinha todas as técnicas necessárias para sair em mar aberto. E essas técnicas ele vai passar para os outros europeus que também vão se aprimorar na arte da navegação. Então eu vou dar alguns minutinhos para que vocês possam ler a questão e já na sequência a gente volta com a resolução da questão. Então voltamos para solucionar a questão número 1. Então, como a gente já viu, a gente já fez atividades desse tipo na outra aula de história, então é a atividade de você colocar falso, F para falso, V para verdadeiro. Então lá, em 1419 os portugueses chegam à Ilha de Madeira? Verdadeiro, a gente não viu agora há pouco a cronologia que eu coloquei para vocês e fui detalhando cada um dos tópicos do avanço marítimo de Portugal nas grandes navegações? Então é V de verdadeiro. Os oceanos Atlântico e Pacífico não tiveram nenhuma importância nas grandes navegações? É falso, né? Eles saem para o Oceano Atlântico e depois eles cruzam o Pacífico também. A chegada de Vasco da Gama a Calicut trouxe muito lucro para a coroa portuguesa? Com certeza, né? Era tudo que Portugal queria, era um caminho para as Índias, para comprar diretamente as especiarias dos produtores e revender dentro da Europa.
Não houve nada de excepcional na saída do europeu para o mar aberto no século XV? Com certeza houve, né? Foi essa saída para o mar que possibilitou a chegada do europeu ao novo continente, tá? A diferença na coloração das águas do Oceano Atlântico e Pacífico se deve às diferenças de minerais, sais, temperatura e densidade? Sim. Como a gente observa na Amazonas, lá entre o Rio Negro e Solimões, não tem aquela diferença de coloração? A mesma coisa, é a quantidade de sais, a densidade da água, a temperatura da água, tudo influencia. Por isso que às vezes você vai visitar uma praia e você acha a praia tão limpinha, você consegue ver o teu pé dentro da água. Daí você vai para uma outra e você já não vê mais nada. É devido a isso. Questão de minerais, densidade, temperatura, tudo influencia. Então é verdadeira. Os portugueses não possuíam nenhuma habilidade marítima? Falsa, né? Os portugueses eles eram extremamente hábeis, né, na navegação marítima, porque eles já trabalhavam com isso, já realizavam isso antes deles optarem por fazer rotas marítimas até a Índia. Eles já caçavam baleia, pescavam baleia, atum, né, sardinha, então eles já tinham um domínio aí da pesca em alto mar, tá? Atividade número 2. Atividade número 2, né, é uma escolha, então é de múltipla escolha, bem fácil, bem rápido. Eu vou dar um minutinho rápido para vocês analisarem e a gente já volta na sequência com a resolução. Então voltamos agora para solucionar a questão número 2. Sobre Portugal e as grandes navegações, é correto afirmar? Letra B, os portugueses inventaram as caravelas, que a gente viu na aula anterior, né? Os portugueses vão construir as caravelas, que são embarcações menores, mais ágeis, mais velozes e que possibilitavam zigue-zague em alto mar, né? Com o tempo elas vão ser adaptadas também
como embarcações de guerra. Então elas vão ganhar canhões e outras adaptações para que elas possam alçar em cima de outra embarcação e dominar o oponente. Então as caravelas são uma invenção dos portugueses, sim. Tá? Agora a gente vai ver um pouquinho do comércio, né? Então, se os portugueses saíram para fazer as grandes navegações, fizeram novas rotas marítimas, eles tiveram a entrada maior de produto dentro do continente europeu. Então, é claro, a gente tem um aumento do comércio dentro da Europa. A gente tem aqui uma imagem, né? Mercador português sendo recebido por um anfitrião indiano. Então, é um português indo buscar as mercadorias direto na fonte. Como eu falei para vocês, sempre quando você vai comprar um produto e você compra diretamente na fonte, ele é mais barato do que você comprar de atravessadores. Por quê? Porque os atravessadores, eles já põem embutido o lucro deles em cima. Então você sempre está pagando mais por esse produto. Tá? Daí aqui novamente o mapa das viagens marítimas. Por que eu estou colocando tanto esse mapa para vocês? Porque esse mapa é que mostra as rotas de saída e a importância da navegação. Vamos dar uma olhadinha novamente aqui no mapa. Então a gente vai ver que eles saem daqui, ó, em direção a todos os continentes. E daqui, ó, eles fazem a volta aqui. Então você imagina que eles chegam também à Oceania, eles chegam à Ásia, eles chegam à África e posteriormente vão chegar à América. E isso só é possível devido às rotas marítimas. São extremamente importantes, né, enquanto mecanismo de agilidade comercial e de entrada e lucro das coroas europeias. A gente tem que pensar que na Europa a gente tem monarquias, né, sistemas monárquicos absolutistas, reis que mandam no seu território e que têm que acumular um patamar grande de riqueza para fazer frente aos outros reinos e assim poder defender o seu território, assim poder defender a sua estrutura. Então há uma preocupação efetiva com o comércio. E a gente tem uma burguesia cada vez maior, cada vez mais participativa, cada vez com maior poder. Tá? Aqui a gente tem um texto de apoio, eu vou ler esse texto com vocês e no decorrer da leitura do texto eu já vou explicando e dando uma ideia para vocês, porque esse texto aqui ele vai servir de apoio para a gente fazer umas questões ali na frente. Então é importante que vocês entendam bem o texto para que o texto possa servir de suporte na solução das questões que vêm à frente. Então aqui o texto fala dos portugueses. Vasco da Gama, na Índia, quando Vasco da Gama chegou às águas indianas em 1498, certos soberanos locais como os Samorins de Calicut e os sultões de Gujarat exerciam sua autoridade. Tá? Os Samorins e os sultões são as pessoas responsáveis pelas administrações dos locais aonde os portugueses chegavam. Então eram eles diretamente que faziam o preço do produto e que negociavam diretamente com os portugueses. Tá? Mas não controlavam o oceano. Que permanecia na mão dos árabes. Os árabes também são um povo extremamente importante nessa época das grandes navegações. Por quê? Porque eles conquistaram Constantinopla em 1453, né? Eles derrubaram o Império Romano do Oriente e impuseram um regime muçulmano ali. E ali agora eles não eram bem vistos os cristãos, então eles fecharam as portas para os cristãos. Então se os cristãos antes passavam por terra, agora eles se viam obrigados a fazer rotas pelo mar. Tá? Chegando a Calicut, Vasco da Gama exigiu para o seu rei a soberania dos mares indianos, o que evidentemente, né, os Samorins recusaram. É claro, falaram, mas você está louco? Por que a gente vai dar para o seu rei o domínio dos nossos mares? Mas os portugueses e os europeus, na sua soberba, achavam que os indianos e os povos que habitavam o continente asiático eram inferiores aos povos europeus. Coisa de europeu, né? Então eles achavam que eles tinham a supremacia dos mares e eles tinham um grau mais elevado de superioridade do que os asiáticos. E é claro que o povo da Ásia não aceitou isso. Os rivais destes se aliaram-se aos recém-chegados, cuja esquadra era impressionante. Então Vasco da Gama, quando chegou lá, ele chegou com uma esquadra que fazia volume nos olhos de quem via, de tantas embarcações que ele trouxe. E qual que era a ideia dele? Dominar a Índia e conseguir todos os produtos para o rei a quase nada, quase de graça. Era a ideia dos portugueses. O que os portugueses queriam não eram terras, mas era o império do comércio marítimo. Terras não interessavam para Portugal na Índia. O que eles queriam era o domínio das rotas marítimas. Tá? Maravilhados com as riquezas da Índia, pretendiam monopolizar o tráfego
e negando aos outros o direito de navegar. Então, quer dizer, Portugal achava, então se eu vou estabelecer um acordo com os indianos, só eu posso pegar o produto aqui na Índia. Na verdade, Portugal pretendia transformar a Índia numa colônia portuguesa. Basicamente é isso. Só que é claro que os indianos não aceitaram, tá? Até porque eles tinham um comércio efetivo com várias outras nações, vários outros reinos. Então, não tinha. Tá? Negando aos outros o direito de navegar nessa parte do oceano. Confiscaram a partir de então qualquer carregamento que não dispusesse de uma permissão dadas por eles. Então os portugueses diziam assim, só pode atracar nos portos indianos quem tiver a permissão dada pelo rei de Portugal. Imagine o que os outros reinos acharam disso. Né? Assim, os portugueses inundaram a Europa, via Lisboa, daquele pano de algodão de Calicut, com pimenta e outras especiarias. Nesse momento que os portugueses chegaram a Calicut e eles foram os primeiros, eles dominaram e monopolizaram o comércio. Mas a partir do momento que outros reinos chegaram, eles tiveram que abrir para os outros reinos. Já perderam esse monopólio. E sem contar que eles tinham que enfrentar a resistência dos próprios árabes, que também comercializavam com os indianos. Tá? Então, esse texto é do Mark Ferro, História das Colonizações, das Conquistas à Independência do século XIII ao século XX. Tá? Foi extraído daí e é um extrato, né, de texto falando sobre esse período aí da rota marítima descoberta, né, ou criada, ou feita por Portugal, da Europa até Calicut, na Índia. Daí a atividade. Né? Essa atividade é com base no texto que eu acabei de ler para vocês. Então, o que falava o texto para relembrar com vocês? O texto falava sobre Vasco da Gama, sobre a tentativa de Portugal de monopolizar o comércio com os indianos e obrigar os indianos a só comercializarem com eles, quase fazendo um pacto. Né? Você só comercializa com a gente e só a gente vende os seus produtos. Então, foi mais ou menos isso que os portugueses propuseram para os indianos. Então, a atividade número 3, vocês dão uma lida nas questões, eu vou dar um tempinho para que vocês tentem responder com base na leitura do texto que eu fiz anteriormente e já na sequência eu volto com a resolução dessas atividades.
Então vamos agora resolver lá a letra A, B, C, né, que é de acordo com o texto que eu li anteriormente para vocês. Então lá, quando Vasco da Gama chegou às Índias, quem controlava os comércios? Os árabes, tá? Mas vocês também podem colocar os samorins, né? Árabes e samorins, porque eles também estão ali. O que Vasco da Gama exigiu dos samorins? Né? Vasco da Gama exigiu a soberania no comércio com os indianos. Então, só Portugal iria comercializar com os indianos. Qual era o interesse dos portugueses nas Índias? Né? Pretendiam monopolizar o tráfego, negando aos outros o direito de navegar também, né, até as Índias e comercializar com os indianos. Tá? Atividade número 4. Atividade número 4 é de múltipla escolha. Então, em um minutinho a gente volta, daí vocês têm esse tempinho para ler a questão, solucionar e eu já volto com a resposta para vocês. Então, vamos à solução da questão número 4. Né? As Índias sempre atraíram o interesse dos europeus. Sobre elas é correto afirmar: a Índia possuía as tão sonhadas especiarias e a possibilidade dos europeus de comprarem diretamente da fonte, sem utilizar atravessadores, que eu já ressaltei durante toda a aula aqui para vocês. Tá? As navegações espanholas. Eu falei do pioneirismo português, agora a gente vai ver como a Espanha também sai para fazer as suas rotas marítimas. Tá? Enquanto os portugueses buscavam um caminho para o Oriente em direção ao leste, a Espanha vai fazer o contrário. Ela vai buscar rotas, né, através do oeste. Então ela vai para a direção oposta. Por isso que Cristóvão Colombo chega à América. Em vez dele ir para leste, ele foi para o oeste e acabou dando de encontro com a América ou o Novo Mundo. Tá?
Em 1492, os reis espanhóis Fernando e Isabel, que são os reis da Reconquista, né? Vocês sabem que a Península Ibérica, por um longo período, séculos, ela foi dominada pelos muçulmanos, pelos mouros. E teve todo um processo de reconquista que vocês devem ter estudado lá em medieval. Fernando e Isabel é quem fazem definitivamente a conquista da Península Ibérica para os cristãos. Tá? Eles pegam o último trecho, que era Granada, que ainda estava sob domínio muçulmano, e transforma em domínio cristão. Então, os dois reis espanhóis, eles vão conhecer Cristóvão Colombo, que é um navegante, né, um navegador genovês, e vão patrocinar a ideia dele de ir para as Índias em direção contrária ao que os portugueses foram. Então, se os portugueses foram para leste, nós vamos para oeste. E é isso que eles vão fazer. Tá? O plano de Colombo consistia em chegar ao Oriente navegando na direção ao Ocidente, isto é, dando a volta. Tá? Era a ideia dele. Os reis espanhóis financiaram essa audaciosa aventura. Como eu falei para vocês, era extremamente caro para patrocinar uma expedição marítima. Tá? O Colombo saiu do porto de Palos com 3 caravelas, Santa Maria, Pinta e Mina, e aproximadamente em 2 meses, 12 de outubro de 1492, ele chegava à América. Tá? Então aqui a gente tem um mapa que mostra justamente a chegada de Cristóvão Colombo à América. Então ele vai sair, né, as rotas de Cristóvão Colombo é vermelha, ele vai sair, chega aqui e depois ele retorna novamente. E é esse o caminho que Cristóvão Colombo faz. Então a ideia dele, na verdade, não era chegar aqui. A ideia dele era contornar para chegar aqui, às Índias. Tá? Daí detalhe da descoberta da América por Cristóvão Colombo, é uma reprodução, né, uma pintura tinta em óleo, né, que mostra justamente do Salvador Dalí, de 1959 a pintura, né, onde ele faz uma representação de como foi essa chegada lá em 1492. Tá? Então pode ver que ela é cheia de símbolos católicos, porque também eles buscavam uma cristianização dos outros povos e tudo mais, um crescimento do cristianismo, esse tipo de coisa. Daí a atividade número 5. A atividade número 5 também é uma atividade de múltipla escolha, então eu vou dar aí um tempinho para vocês lerem, tentarem resolver e já na sequência a gente vem com a correção.
Então voltamos para a correção da atividade número 5. Sobre a Espanha na época das grandes navegações, é correto afirmar: Cristóvão Colombo fez uma expedição que levou a América em 1492. Então Cristóvão Colombo vai chegar à América 8 anos antes que os portugueses chegam ao território brasileiro, tá? Atividade número 6, identifique a alternativa incorreta e justifique. Então aqui vocês têm que achar a incorreta e transformar numa resposta correta. É isso que é a função de vocês. Então vocês peguem lá, anotem a questão e façam o movimento contrário, tá? Então eu vou dar um tempinho aí para vocês possam solucionar e a gente já volta com a correção. Então, nós voltamos, né, para fazer a correção da questão 6. Então, era para vocês fazerem o quê? Ver qual era a incorreta e transformar numa resposta correta.
Então, a alternativa à expedição organizada por Cristóvão Colombo não chegou a lugar nenhum e foi levado a um verdadeiro fracasso. Está errada, né? Porque Cristóvão Colombo, ele chega à América em 1492 e foi um sucesso a expedição dele. Apesar do reconhecimento de Cristóvão Colombo como o primeiro a chegar à América ser bem tardia. Tá? As pessoas duvidaram, depois quando ele voltou para a Europa, que realmente ele tivesse chego num novo continente, já que eles não tinham noção do espaço geográfico. Tá? E agora a gente entra nas considerações finais da aula de hoje. Como eu falei para vocês, a gente já está com a segunda aula nas grandes navegações. A gente vai ter mais uma aula sobre as grandes navegações, que a gente vai ver o caso brasileiro, né, Portugal chegando no Brasil, entender um pouco melhor como foi o processo de colonização do Brasil, que só foi possível graças às grandes navegações. Então, as rotas marítimas, elas são extremamente importantes, né, para a formação e construção desse novo mundo. Tá? A saída para o Oceano Atlântico foi necessária, né? Portugueses e espanhóis deram um pontapé inicial, né? E na próxima aula a gente vai continuar vendo aí o caso do Brasil e tentando e continuando na nossa aventura marítima. Tá? Bom estudo para vocês, até a próxima aula. Tem aqui uma indicação de bibliografia para que vocês possam aprofundar o conhecimento de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado da aula. Espero vocês na aula 8 de História.